Agora, falando do Estevão, hein? É o grande nome hoje do futebol brasileiro, na minha opinião. É o Estevão. Não tem ninguém hoje no Brasil que jogue melhor que o Estevão nesse campeonato brasileiro, o que quiser. Bota Libertadores. Ele era o cara que conseguiu se tornar protagonista nesse Palmeiras até acima do Veiga. Sim. Tipo, joga a bola em mim, pega a bola na ponta, vai pra dentro. E pelo jeito a lesão não foi tão simples ontem. Ele sai na hora da lesão, do choque ali com o zagueiro do Botafogo, com o Alexander, e ele sai mancando do vestiário. Tem a situação ali, você vê ele apoiando no Rafael Veiga, saiu mancando do vestiário, foi provavelmente ali, né? Ele teve um entorse no tornozelo esquerdo. Esse é o lance. Ó, esse é o lance. Na hora, ele já sente muita dor. Você vê que o John já pede a substituição. Ó, esse é o lance. Esse é o lance. Ó, na queda, você vê que é na queda, o Alexander cai na perna, em cima da perna do Estevão, ele sente muitas dores e pede a substituição na hora. Aí a gente vai mostrar também a imagem dele saindo do campo, do vestiário, que ele sai apoiando no Rafael Veiga, né? Ele sai ali apoiando no Rafael Veiga e mancando muito. Aí o que eu quero levantar aqui, pra mim, é a maior perda do futebol brasileiro se ele ficar um tempo parado. Primeiro, porque o torcedor vai ter pouco tempo pra assistir esse moleque jogando no Palmeiras. Porque ele já vai embora pro Chelsea. Segundo, porque pra mim ele é o melhor jogador. Ele é o melhor jogador em atividade hoje no futebol brasileiro. Bruno e Vanderlei. Diga, Bruno. Ele é um Olha aí, menino. Ó, chama aí, Bruno, Sim, que o meu microfone tá falhando. Ele sai apoiado aí, o Estevão aí com gorro, né? Sai apoiado no Veiga, mancando. Vamos ver se deve, hoje com certeza ele vai fazer exames, vamos ver o que aconteceu, né? A extensão da lesão, se foi só uma torção, se teve algum outro problema. Mas ele é um garoto muito acima da média, é um jogador que individualmente ele é sim o melhor que joga aqui. Eu tenho uma avaliação do futebol brasileiro séria. Indiscutivelmente, Bruno, é o melhor do Brasil hoje. Acho que sim, ele é o mais talentoso, assim. Se for avaliar o Campeonato Brasileiro, não é um absurdo você dizer, acho que o Matheus Pereira do Cruzeiro é o melhor do brasileiro, ou o Gerson, ou o Pedro, mas ele é o que tem o potencial para chegar mais longe, assim, em relação a todos eles, até porque é um menino, os outros já são mais velhos. Eu costumo dizer que aqui o futebol brasileiro de Série A, aí é uma avaliação, não é nenhum menosprezo e nem nada, é uma avaliação e acho que é um bom nível. A maioria dos clubes da Série A, os jogadores que ficam aqui mais tempo, se você pegar numa escala mundial, eu acho que eles são jogadores entre nota 5 e 7, é muito equilibrado. E aí o Palmeiras, o Flamengo, mais alguns, tem mais jogadores nota 7 do que os outros. E os que brigam mais embaixo tem mais jogadores nota 5, mas a discrepância não é tão grande. Onde que são os acima da média? São esses meninos, que aí é jogador que pode atingir nota 8, 9, a gente não sabe ainda até onde esse cara pode chegar. E como o Endrick também, que estava aqui até outro dia, como o Neymar quando jogava no Santos, esses moleques, Vinícius, curto período de Flamengo, enfim, esses moleques que a gente sabe que vão embora, esses aí a gente não consegue segurar. Alguns de 25, 26 anos, muito bons, como o Veiga, Arrascaeta, Pedro, o próprio Dudu, a gente consegue segurar, e mais os Palmeiras e o Flamengo, mas hoje o futebol brasileiro consegue segurar, antes não. E além desses meninos, os que muitas vezes saem desse nível de nota 5 e 7 são veteranos que ainda conseguem fazer alguma coisa quando voltam para cá, como o Ronaldo num período no Corinthians, como o Adriano fez até no São Paulo, que não ganhou título, mas jogou muito, o cara fez 25 gols em 6 meses, e no Flamengo depois campeão brasileiro. Até o Hulk, que não é do nível desses caras, também é fundamental no Galo, ele também sai acima dessa média, o Ronaldinho. Então o Estevão, tomara que não seja nada sério, porque esse menino é muito bom, esse é um moleque que tem tudo para dar muito certo. O Chelsea gera uma dúvida, porque o Chelsea tá muito bagunçado nos últimos tempos, mas o talento dele é muito grande, ele tem tudo para arrebentar, né? Mesmo num time que não é tão certinho como o Chelsea. E é um cara que, se não tiver nada sério, para mim estará na próxima convocação da seleção. Acho que estará em setembro na lista aí do Dorival. É isso, né, Wander? Eu digo mais, para mim não é nem na próxima convocação, para mim é na Copa do Mundo. Pra mim, o Estevão, se não for lesão, já está na Copa do Mundo de 2026. Não tem como. O moleque é muito craque, pô. Asmar, quando a seleção foi eliminada, eu falei aqui no programa, você lembra? Na próxima lista, se eu fosse o Dorival, começava nada de ordem alfabética, nem ordem de... Você lembra disso? E nem ordem de posição.
Atenção, senhores público. Convocação da seleção. Estevão, e aí começa. Goleiros. Ordem de craque. Ordem de craque. Eu falei, e repito isso, acho que tem que acontecer isso. Outra vantagem do Estevão, a juventude vai se recuperar rápido dessa contusão, porque se fosse alguma coisa mais grave, não sairia caminhando. Mesmo com dificuldade, mas não sairia caminhando, né? Então deve ser uma dor mesmo, uma torção, e existem vários graus numa torção, essa não deve ser aquela mais grave. Né? No tornozelo. Daqui a pouco o Osmar vai falar do Alisson, lá que teve um problema no tornozelo, mas ele já foi para fratura. É uma outra conversa que a gente vai falar mais tarde. Mas então vai se recuperar. Mas ficando fora de 1, 2 ou 3 jogos é uma perda importante para o time do Palmeiras, para o professor Abel Ferreira, porque é um jogador que quebra barreiras, desequilibra, é difícil de ser marcado, é rápido, joga em várias partes do campo, é solidário e ao mesmo tempo esquece em alguns momentos de passar a bola, porque ele tem condições de fazer o gol e fez recentemente, quando ele optou fazer o gol e não passar para o Rony, que estava praticamente livre, né, Bruno? Contra o Bahia, sem ninguém, era passar para o Rony, aí ele ficou em dúvida, não só ele, a torcida do Palmeiras também, ainda bem que não passou, atenção, ainda bem que não passou para o Rony, porque para muita gente o Rony perde gols impossíveis de serem perdidos. E aí acreditou o Estevão e fez um golaço. Então é um jogador muito importante e eu também torço para que ele volte o mais rápido possível. É o melhor jogador hoje no futebol brasileiro, eu concordo com o Bruno. É um jogador nível de seleção brasileira e o que a gente torce é que não seja tão grave, né, Flávio? Porque ele sai com muita dor, ele sai mancando. Pelo menos não é aquele caso de sair de muleta. Pode ser um entorse simples, porque o Estevão ficar muito tempo parado com o futebol que ele tem, 17 anos, pouco tempo de Palmeiras, né? O torcedor vai ter pouco tempo para desfrutar desse moleque. Igual o Endrick, igual foi com o Vinícius Júnior. Esses moleques não ficam, já vai embora. E é torcer para que não seja uma lesão tão grave, né? Você sabe que eu falo na transmissão que deveria ter um segurança com esse tipo de cara, né? Teve um dia que tava ele e o Endrick no banco, eu falei, pô, tem que botar segurança ali na frente, que é muita grana, né? Os dois juntos dão 500 milhões de reais, pô. Mais até, né, Bruno? Mais, então. Pô, 500 milhões de reais sem segurança. Carro forte, né? Não é? Carrinho forte. O Estevão devia jogar com um cofrezinho em volta dele. O que o Botafogo fez ontem? O Botafogo marcou duro, marcou firme, não foi desleal, não. Não deixava ele antecipar. Toda vez que ele pegava uma bola, o jogador chegava firme. E esse lance foi a mesma coisa. Jogada de jogo, normal, bola, não teve nada de maldade e tal. E aí o menino levou a pior. O aspecto físico é uma coisa que ele ainda vai desenvolver mais, ele vai ganhar maior musculatura, e aí ele vai ter mais condição de encarar esse choque direto, né? Repetindo a mesma história do Yamal que eu falei no jogo da Inglaterra, quando o Luke Shaw chegava antes. É a única maneira de você encarar um jogador com esse talento. E é rezar para que não seja nada demais mesmo, que seja uma entorse, talvez pode ficar fora de um jogo e tal, mas pelo amor de Deus, né? Um jogador desse tem que chegar ileso, bonitinho e tal, sem negócio de cirurgia, nada. Tomara que seja tudo normal. Eu acho que viu? Senão já teria sido falado alguma coisa. E vocês observaram bem, ele sai mancando, mas ele não sai... não sai carregado. Não. E é jovem. Esse é o lado que a juventude ajuda. Esse é o lado. Se acontece comigo, se eu tomo uma trombada dessa aí, eu fico uns 3 dias deitado. O jogador mais rodado tem mais dificuldade de se recuperar de algumas contusões. Eu falei, uma das virtudes é a juventude que vai fazer com que ele volte rápido, né? Vai voltar isso. Agora, eu vou chamar o Flávio Prado, mas antes de chamar o Flávio, eu quero mostrar as declarações do Abel Ferreira sobre a partida. Porque o Abel falou do jogo, falou muito bem do jogo, inclusive o Abel Ferreira, mas ele reclamou da arbitragem. O Abel questionou a arbitragem, principalmente a arbitragem do Daronco, pela situação da não expulsão do Alexander Barbosa, tá? Porque no primeiro tempo ele teve um lance com o Flaco Lopes, onde muita gente disse ali que ele era o último homem, mas estava ainda no meio campo, mas muita gente já defendia a expulsão ali, eu não. E depois teve uma cotovelada do mesmo jogador no Estevão. Eu não sei se a gente vai ter os lances aqui para mostrar, Kaique. Então, eu quero já colocar essa reclamação do Abel Ferreira, porque eu não acho legal você, num jogo como esse, colocar em questão alguma situação de arbitragem, porque não foi erro escandaloso.
Não acho que o Botafogo venceu a partida por causa da arbitragem. Foi um jogo muito bom. Os dois times jogaram muito bem. Eu ainda achei o Botafogo um pouco melhor. Só que vamos botar os lances pra gente dizer se a reclamação tem sentido, né? Vamos colocar aí, primeiro, a primeira falta, né? Do Alexander Barbosa em cima do Flaco Lopes, onde alguns já questionam a não expulsão ali. Pode soltar aí, Kaique, o vídeo pra gente mostrar. Ó, essa é a primeira falta do Alexander Barbosa no Flaco Lopes. Foi uma bola lançada, o Flaco poderia ir ao encontro do gol, né? Mas eles estavam ali quase no meio campo. Não tem nenhum lance que a gente... Aí, ó. Eu não coloco isso como falta pra expulsão nunca. Eu vi até comentarista de arbitragem dizendo, poderia ser expulso. Gente, tinham 4 jogadores na mesma linha. Tinha outro jogador do Palmeiras, tinha outro jogador do Botafogo chegando. Não era aquele caso de último homem. E a bola também não estava totalmente dominada pelo Lopes, né? Verdade. Olha quantos jogadores tinham no lance. Falar que um lance desse merece expulsão é sacanagem. Mas o Abel, ele reclamou que teve esse lance, que eu vi comentaristas de arbitragem dizendo que ele poderia ter sido expulso nesse lance. Aí você tá de brincadeira. Aí não. Aí teve também a cotovelada no Estevão. Flávio Prado, você comentou o jogo. Olha aí, ó. Eu não acho que é lance para amarelo. Eu acho que é proteção de bola, lance de jogo, não vi maldade. Acho desnecessária a reclamação do Abel Ferreira. Teve aí. Ele reclamou, ele desabafou. Vamos ouvir o Abel Ferreira e aí eu passo pro Flávio Prado e depois pra toda a mesa pra gente falar. Pô, foi um jogo tão bom. Eu sou fã do Abel, gosto que ele fala as verdades, mas aí tentar botar culpa e arbitragem num jogo como esse, nesses lances, aí pra mim é um baita exagero. O Botafogo ganhou porque mereceu e porque foi mais eficiente. O Palmeiras, seria injusto um empate ou uma vitória do Palmeiras? Não. Só que o Palmeiras foi menos eficiente e o John, goleiro do Botafogo, ele fechou o gol do Botafogo. Vamos ouvir o Abel Ferreira. Vou-te dizer mais uma vez, achei um jogo extremamente equilibrado, onde o detalhe que fez a diferença hoje foi a eficácia. E teve outros detalhes que eu não controlo, mas por isso é que eu pergunto quais são os critérios. Há erros graves hoje no jogo que influenciam e condicionam o desenrolar do mesmo. E se você pudesse falar um pouco mais, você já citou 3 vezes de erros que influenciaram no desenrolar, não sei se você quer falar especificamente sobre... Não, vocês têm as imagens, vocês podem... Porque é claro, são claras e já vos disse aqui para comparar 2 imagens, não é? É claro. A cotovelada nos dentes não é claro, o agarrar quando está o último jogador, não tem ninguém à frente dele, é claro. Agora está aí e pronto, enfim, não me vou pronunciar muito mais, porque eu já falei sobre os critérios que devem ser usados e eles devem ser igual para todas as equipas, independentemente de onde quer que seja. Flávio, eu acho que não tem motivo para reclamar de arbitragem num jogo como esse, né? O Abel, também vou te perguntar, ele foi criticado por alguns torcedores nas redes sociais porque ele demorou para mudar. Demorou para colocar o Felipe Anderson no jogo, na opinião, no lugar do Gabriel Menino, na opinião de muitos torcedores. Também acho injusto. O Palmeiras jogou bem. O Abel sabe o que ele faz nesse Palmeiras. Eu acho que o torcedor que reclama do Abel, ele é muito burro. Porque o cara, olha o que o cara faz no Palmeiras. Sai jogador, entra jogador e ele continua fazendo um time super competitivo. Mas tem esses 2 temas. A reclamação, se acha justa, dos torcedores que acharam que demorou para mudar, e ele reclamando da arbitragem no jogo de ontem, da não expulsão do Alexander Barbosa. Essa colocação com relação às alterações do Abel, elas muitas vezes se repetem. Teve aquele negócio do Hendrick, né, que realmente ele demorou muito para lançar o Hendrick, mas o Felipe Anderson, a gente nem sabia direito como é que ele estava de férias, pô. Quando ele entrou bem, mas acho que é muito precipitado. Devia entrar, não devia entrar. Vamos com calma e o time estava consistente. Você falou uma coisa que é verdade. O Palmeiras poderia ter empatado o jogo. Estava consistente, estava tranquilo. Foi um jogo bem legal e o Palmeiras correu seus riscos porque estava perdendo o jogo contra um adversário muito forte. Então acho que foi tudo certinho. As 2 reclamações não têm procedimento.
A distância do Flaco Lopes é muito longa até a chegada lá no gol, além do que há 2 jogadores que poderiam chegar junto dele, e aquilo que o Bruno falou, ele não tinha bola, não tinha nem a bola dominada, quer dizer, não é situação iminente de gol, tipo assim, se ele toca na bola ele faz o gol, não é o caso, tá muito longe, teria que dominar e tal, então não, acho que o amarelo ficou bem, e o braço do jogador atinge o Estevão, evidentemente, mas é um jogador forte. Havia ontem uma tentativa do Botafogo de usar uma imposição física no Estevão, porque ele é muito hábil. Mais ou menos o que o Luke Shaw fez com o Yamal na final da Copa, lá, da Eurocopa. Um jogador muito hábil, se você deixar o cara dominar, o cara vai te engolir. Então havia uma imposição física e ali, para mim, o choque normal de jogo, também não teria dado cartão vermelho em nenhuma das 2 situações. E as críticas ao Abel? Tem sentido. Ele é um pouco conservador às vezes, mas ontem é que eu falei, ele nem se sabia exatamente qual era a condição do Felipe Anderson. Ele entrou, deu uma melhor consistência para o time, mas evidentemente perde um pouco do equilíbrio no meio campo com a entrada dele. Vai ter que fazer um acerto ali, como é que vai... Ou o Palmeiras muda, né, toma uma postura mais ofensiva, ou... vai ter que ir devagarzinho, né? Trocando devagarzinho, abrindo mão, por exemplo, do centroavante, colocar o Felipe Anderson mais à frente e tirar um homem fixo dentro da área, não sei, ou tirar no caso o Rony, né? Que é o cara que vem mais de trás. Isso vai ser uma coisa a ser feita aos poucos. Ontem ele abriu mão, ele tirou o menino, né? Deixou um buraco ali atrás, porque era o ritmo que tinha que ser corrido. Mas acho que isso tem que ser devagarzinho, com o tempo. Claro que o Felipe Anderson vai ser titular, óbvio, né? Mas tem que ver exatamente onde ele vai entrar no time. O Felipe Anderson que chega, estava na Lazio, titular absoluto. A Lazio queria renovar e ele não quis, porque ele acredita que no futebol brasileiro ele vai ter mais chances de defender a seleção brasileira. O objetivo do Felipe Anderson é disputar a Copa do Mundo de 2026 pela seleção brasileira e foi por isso que ele voltou. Ou seja, não voltou aquele jogador que estava encostado, não estava tendo chance, não, voltou no auge da carreira, a Lazio querendo a renovação, propostas do futebol inglês e ele optou pelo Palmeiras. Agora, Vanderlei Nogueira, teve motivo a reclamação do Abel? Eu acho desnecessário num jogo tão bom falar de uma arbitragem que nem foi tão polêmica, né? Não teve nada de polêmico na arbitragem, na minha opinião. Mas qualquer técnico encontra um pelinho para falar sobre a arbitragem. Eu só queria lembrar que no primeiro lance, eu também concordo, o amarelo ficou perfeito e sem discussão. No outro lance, eu acho que passou pela cabeça do Daronco mostrar o cartão amarelo para o jogador do Botafogo. Só que ele percebeu que o jogador já estava pendurado. E nesse cenário todo de confronto entre as 2 diretorias, reclamação, inteligência artificial, os presidentes um processando o outro, enfim, um ambiente belicoso mesmo entre as 2 agremiações, instituições, ele deu uma seguradinha. Ele poderia ter mostrado o amarelo. Era lance que poderia marcar um amarelo, ou não. Aí ele decidiu. Mas que eu acho que ele passou pela cabeça dele. Puxa vida, esse jogo já está fervendo. Eu vou deixar um dos grandões com 10 jogadores. O Botafogo com 3 minutos vai expulsar o menino no lance que resta, gera dúvida, é o primeiro lance. Não dá, né, velho? Então eu acho que passou pela cabeça do Daronco, que é um árbitro rodado. Então, mas nada que pudesse convocar a ONU para decidir um problema, nada, não precisa fazer um escândalo, tá certo? Ele passou. Não foi nada disso que interferiu no resultado do jogo, a meu ver. É isso que eu queria falar com relação a esses lances. Com relação às substituições. Bom, todo mundo sabe que eu acho que o professor Abel Ferreira é um técnico extraordinário. Faz um trabalho brilhante no Palmeiras, pelo andar da carruagem, ele fica lá quando quiser, é um técnico incaível, só levantamos a bola dele com justiça. Mas, várias vezes, foi dito aqui, eu estou nesse pacote, de que, em alguns momentos, ele demora para fazer algumas substituições que todo mundo está vendo que são necessárias. É isso. Mas ele é tão bom que dá sempre certo. Nada contra, mas eu acho que em alguns momentos o Palmeiras sofre sem necessidade. É isso, sofre sem necessidade. Que se ele substituísse alguém que não está bem,
por outro jogador, e ele sabe o potencial dos jogadores que tem, poderia evitar grandes sofrimentos ao Palmeiras. É isso. Ele é mau técnico? Longe disso, absolutamente distante disso. O Flávio falou que ele acerta muito mais, ele sabe o que faz. Eu concordo. Só que não é digamos assim, nenhuma heresia entender, muitos entendem, eu estou nesse pacote, que em alguns momentos ele demora para fazer algumas substituições. Eu não quero nem voltar no passado, pelo fato de não ter utilizado, por exemplo, com mais intensidade o Endrick, enfim, uma série de coisas, né? Mas ele tem um saldo imensamente positivo, e não há necessidade de críticas ferozes por causa disso. Mas nada impede das pessoas entenderem que ele pode mudar com mais rapidez quando todo mundo está vendo que o jogador não tá jogando bem. É isso, Osmar.